Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico cinemática vetorial. E a nossa aula de hoje, lançamento oblíquo. Vamos agora para a nossa aula. Vamos iniciar compreendendo o nome lançamento oblíquo. Primeiramente, um lançamento, nós temos que ter que o objeto é lançado com uma certa velocidade. Agora, por que o nome oblíquo? Porque essa velocidade forma um ângulo chamado ângulo de tiro com a horizontal. Ah, professor, mas por que oblíquo? É o ângulo entre 0 graus e 90 graus. Ele não é nem paralelo 0 graus à superfície e nem perpendicular à superfície 90 graus. Está entre esse intervalo. Então nós indicamos esse ângulo pela letra grega θ. Vamos aqui observar alguns exemplos no dia a dia. Nós temos aí o chute de uma bola de um jogador de futebol. Nós temos aí uma bola sendo lançada no golfe, um salto à distância e o tiro de um canhão formando um ângulo, certo? Então nós temos aí exemplos no cotidiano do lançamento oblíquo. Vamos aqui representar a trajetória descrita por um lançamento oblíquo de uma bola. Então nós temos aqui a velocidade formando um ângulo em relação à horizontal, e aí nós temos a trajetória da bola. Ah, professor, a trajetória está sendo descrita aí pelo esse arco aí em forma de parábola. Então nós temos a altura máxima, que é a distância na vertical, e nós temos também o alcance, que é a distância na horizontal. Vamos então colocar a observação que nós desprezamos a resistência do ar. Então, com isso, a única aceleração do objeto será a da gravidade. Lembrando que a trajetória descrita em relação à Terra, o referencial, é uma parábola. Está aqui a trajetória descrita. Vamos agora, no segundo tópico, utilizar o princípio da independência dos movimentos para facilitar a nossa compreensão do estudo. Então, usando esse princípio, vamos determinar as componentes horizontal e vertical da velocidade. Então vamos aqui representar. Nós temos aqui o eixo Y, o eixo X. Aqui a velocidade oblicamente. Então, aqui está a componente Vy e a componente Vx. Vamos apenas aqui fazer uma observação. Primeiramente, observar na altura máxima. A altura máxima, a única componente que nós temos é a Vx. A Vy será zero. Então, é como se da metade em diante nós tivéssemos um lançamento horizontal. Exatamente. Tá certo? A grande observação é que, na altura máxima, a única componente da velocidade será a Vx. Nós temos aqui o alcance, que continua o mesmo detalhe. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui a representação das componentes Vx e Vy durante a trajetória. Agora, lembrando que a mesma velocidade que nós lançamos é a mesma velocidade que vai chegar aqui no solo. Ah, professor, exatamente. Então, a velocidade V, como não temos aqui interferência do ar, é a mesma velocidade. E o tempo de subida será igual ao tempo de descida. Tá bom? O tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Algumas observações importantes do lançamento oblíquo. Vamos iniciar o terceiro tópico com agora um movimento apenas na direção horizontal, com a componente X. Então, nós sabemos que na horizontal o movimento é retilíneo e uniforme. Movimento mRu, não existe aceleração da gravidade na horizontal e nem interferência do ar. Então, por isso, é um movimento mRu. E aí nós temos aqui, então, a representação que o Vx será constante o tempo todo. Ah, professor, desde o lançamento até a chegada, o movimento é uniforme. Lembrando que no movimento Vx é apenas a horizontal, a distância na horizontal chamada alcance. Vamos agora representar as equações importantes na direção horizontal. A primeira é como encontrar a velocidade horizontal Vx. Vamos encontrar através da função cosseno. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, a hipotenusa é a velocidade resultante, o cateto adjacente é o Vx, que está ao lado do ângulo, e o cateto oposto é o Vy, que está à frente do ângulo. Então, o Vx será o cosseno e o Vy será o seno do ângulo. Então, nós temos aqui que o cosseno do ângulo será o Vx pela velocidade resultante. Isolando o Vx,
nós temos que Vx é a velocidade resultante vezes o cosseno do ângulo. Então, Vx, V cosseno do ângulo. Para encontrar o alcance do movimento, que é a distância na horizontal, basta aplicarmos a equação da velocidade, apenas trocando V por Vx e ΔS por A de alcance. Tá bom, pessoal? Então, nós temos duas expressões importantes na direção horizontal, para encontrar a componente Vx e a relação da componente Vx com a distância na horizontal, chamada alcance. Vamos agora para o quarto tópico, apenas o movimento na direção vertical. Então, pessoal, primeiramente, lembrando que na vertical nós vamos ter a aceleração gravitacional. Por isso, sendo a aceleração constante, próximo à superfície terrestre, o movimento será retilíneo, uniformemente variado, um mRuv. Ah, professor, então vamos aqui representar apenas o que acontece com a componente Vy. Então, nós temos aqui que ela está decrescendo, observe que o módulo está diminuindo. Quando chega na altura máxima, a Vy é igual a zero. Nós temos aqui que na primeira metade a Vy é um movimento retardado, está diminuindo o módulo. E na segunda metade, novamente começa a aumentar. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aí a representação que na segunda metade o movimento é acelerado. Então, um detalhe importante que no ponto da altura máxima, nós temos que a Vy é igual a zero. Então, em virtude da aceleração da gravidade, no primeiro trecho, até a altura máxima, o movimento é retardado. E no segundo trecho, a favor da gravidade, nós temos o movimento acelerado. Vamos agora determinar as equações a ser utilizada na componente y, na vertical apenas. Então, a primeira componente é a velocidade vertical inicial, a Vy inicial. E nós encontramos elas através da função seno. Nós temos que, pela representação anterior, o Vx era o cosseno e o Vy seria o seno. Então, está aqui a representação que o seno do ângulo é o Vy pela hipotenusa resultante. Como vamos isolar o Vy, nós temos que a Vy é a velocidade resultante vezes o seno do ângulo. Vamos agora representar as equações do move, que será utilizada as mesmas regras do lançamento vertical. Então, nós temos aqui a primeira equação, apenas a adaptação é trocar o V por Vy. Observe aqui, e o sinal continua o mesmo detalhe em relação ao referencial. Se o referencial estiver contra a gravidade, negativo, estiver a favor da gravidade, positivo. Tá bom? A segunda equação, também fazendo apenas a adaptação. Agora, nós vamos apenas colocar aqui o y, tudo bem, pessoal? E o referencial continua o mesmo detalhe para a aceleração da gravidade. E a última, equação de Torricelli, também o mesmo detalhe, apenas acrescentando o y. Pessoal, muito importante esse detalhe em relação ao referencial. Vamos compreender melhor o referencial no exercício, tá certo? Então, nós temos aí as equações que nós podemos utilizar na direção vertical. A componente Vy, encontrando pela velocidade vezes o seno do ângulo, e as equações que são as mesmas do lançamento vertical, apenas adaptando, acrescentando o y. Vamos agora representar apenas a velocidade resultante no lançamento oblíquo. Então, nós temos aqui o eixo y, o eixo x, e apenas representando a velocidade inicial resultante, sem a componente Vx e a componente Vy. Então, nós temos aqui que no primeiro trecho até a metade do percurso, que divide a altura máxima, nós temos que o módulo está diminuindo. Nós temos um movimento retardado. E na altura máxima, apenas a componente que existe é a Vx. Então, a resultante será a Vx. Tá certo? E logo em seguida, o módulo começa a aumentar, pois está a favor da gravidade. Então, nós temos aqui o módulo aumentando. Tá bom, pessoal? E um detalhe importante que geralmente se pede ou a velocidade inicial do lançamento resultante, ou se pede a velocidade resultante final, que são iguais. Lembrando que, como não há interferência do ar, são iguais. E um outro ponto importante, quando nós estudamos o lançamento oblíquo, nós separamos até a altura máxima. Então, ou nós vamos resolver considerando do início até a altura máxima, ou da altura máxima até o final. Facilita a nossa compreensão do estudo.
tá certo? Então, nós temos esse detalhe importante. E um outro ponto importante é que o tempo de subida será igual ao tempo de descida. Se for pedido o tempo total, basta somar os dois tempos, ou multiplicar por 2 algum deles. Vamos agora para a equação para encontrar o módulo da velocidade resultante. Lembrando que ou se pede a velocidade resultante inicial ou se pede a velocidade resultante final. Então, nós temos aqui a representação da velocidade resultante e suas componentes. Então, por isso, a representação vetorial, que é uma soma vetorial da Vx com a Vy. E o módulo, nós utilizamos o caso particular Teorema de Pitágoras, em virtude do ângulo 90 graus. Tá bom? Então, está aí como encontrar o módulo da velocidade resultante, ou inicial ou final. Lembrando que elas são iguais em módulo. Vamos aqui para o exemplo. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tal que o seno do ângulo θ é igual a 0,8, o cosseno do ângulo θ é igual a 0,6, adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A, os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. B, o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. C, a altura máxima atingida pelo corpo. D, o alcance do lançamento. Vamos agora para a resolução da questão. Então, nós temos aqui as informações que o texto apresentou e nós temos as alternativas do que está sendo pedido. E agora, um ponto muito importante é a representação desse fenômeno. Nós desenhamos aqui apenas para que você compreenda. Então, aqui está o objeto sendo lançado obliquamente, aqui está a velocidade inicial resultante e suas componentes, VOY e VOX, aqui o ângulo de lançamento oblíquo entre a velocidade resultante e a horizontal, e aqui nós temos a altura máxima e o alcance. Agora, o que é importante primeiramente representar? O referencial. Geralmente, nós colocamos o referencial para cima como sendo positivo. E aí já tem um ponto importante, pessoal, que se nós utilizarmos o referencial para cima, como a gravidade é para baixo, nós usamos a gravidade negativa, tá certo? Então, é importante esse detalhe. Então, nós vamos utilizar a gravidade negativa, nesse caso, menos, porque o referencial está para cima, tá certo? Agora, um segundo detalhe é que nós temos que escolher ou o primeiro trecho, do início até a altura máxima, ou o segundo trecho, do meio da altura máxima até o fim. Nós vamos utilizar o primeiro trecho, tá certo? Então, está aí importantíssimo esse detalhe. E um outro ponto importante é que se nós utilizarmos o segundo trecho, ele será em queda livre. Então se nós utilizássemos o segundo trecho, o Vy inicial seria 0, aí nós teríamos que ter o V final. Mas, pessoal, o V final é o mesmo do inicial, tá certo? Então, um detalhe importante, nós podemos usar o primeiro trecho, usando o lançamento vertical. Se nós usarmos o segundo trecho, nós vamos tirar apenas a velocidade inicial. E lembrando que a final será a mesma da inicial, tá bom? Mas é preferível, então, utilizar o primeiro trecho. Agora, um terceiro ponto importante está em relação a esse tempo. Pessoal, esse tempo aqui é o tempo total. O alcance é o tempo total do percurso, do início até o fim. Agora, esse tempo do eixo Y, como nós vamos fazer ou a subida ou a descida, esse tempo não é o tempo total. É a metade do tempo, ou a subida ou a descida. Então, está aí um importante detalhe em relação ao eixo X e o eixo Y. O tempo não é exatamente o mesmo na hora da resolução, pois aqui nós consideramos o total e aqui nós consideramos apenas a metade, tá certo? Então, vamos agora para a resolução. Então, na letra A, se pede as componentes iniciais VOX e VOY. Professor, então nós temos aqui que o VOX é o V cosseno do ângulo. Professor, então é só substituir. Exatamente, vamos aqui colocar 100 vezes o cosseno, que é 0,6. Então, o resultado será
60 metros por segundo. Então, a velocidade inicial x, 60 metros por segundo. Então, nós já utilizamos essa primeira equação. A velocidade VOY será a velocidade inicial, que vamos colocar também, seno do ângulo. Então vamos substituir aqui 100 vezes igual a 80 metros por segundo. Professor. Então, nós temos a componente inicial x e a componente inicial y. Na letra B, se pede o tempo para chegar na altura máxima. Ou nós vamos encontrar o tempo de subida ou o tempo de descida. Como nós escolhemos o primeiro trecho, será o tempo de subida. Tudo bem? Agora, não tem como nós encontrarmos pela componente x, pois não temos o alcance. Aqui nós já utilizamos. Agora, qual das três não vamos utilizar? Como ele quer o tempo, nós não podemos usar de Torricelli. Então, como não temos ainda a altura máxima, aqui vamos pela segunda expressão. Lembrando que a VY aqui em cima é igual a zero. A inicial nós já temos e a gravidade também. Então, vamos substituir na expressão VY igual a V inicial Y. Agora, como o referencial está para cima, menos G vezes T. Professor, então nós vamos encontrar apenas o tempo de subida, tá bom? A V inicial é 0, a V inicial Y, nós temos aqui 80, menos a gravidade é 10, vezes o tempo, que é o tempo de subida. Vamos isolar aqui, 10 vezes T, positivo, igual a 80. Então, nós vamos ter que o tempo apenas de subida será 8 segundos. Professor. Pessoal, o importante detalhe é que esse tempo, quando nós usamos o eixo Y, é apenas um tempo ou de subida ou de descida. Então, se fosse pedido o tempo total, seria 16 segundos, tá certo? Vamos agora para a letra C. Pede-se a altura máxima. Então, para nós encontrarmos a altura máxima, utilizando, pessoal, o tempo que nós temos. Aqui nós temos. E por que nós não utilizamos a equação de Torricelli? Pessoal, até que nós podemos utilizar a equação de Torricelli. Tá bom? Até porque nós temos a gravidade, nós temos a VOY, nós sabemos que aqui em cima a VY é zero, mas vamos utilizar essa daqui. Então nós podemos utilizar sim também a equação de Torricelli. Então vamos substituir aqui na letra C, H é igual a VOY, já está isolado, pessoal, a altura máxima, menos, que o referencial está para cima, T ao quadrado sobre 2. Então é só substituir os valores. Então H, o VOY, nós temos que é 80, esse tempo até a subida é 8, menos gravidade 10, T, que é o T ao quadrado aí no caso, vai ficar 8 ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? A altura máxima, 8 vezes 8, 64, com mais um zero, 640. Vamos cortar aqui o 10 com 2, sobra 5, menos 5 vezes 64. Então aqui nós vamos ter 5 vezes 64, 320. Então, a altura máxima será 640 menos 320. Então, logo, pessoal, a altura máxima desse objeto será 320 metros. Então, vamos agora para a letra D. A letra D pede o alcance. Pessoal, lembrando que o alcance está relacionado com o eixo X. Então, vamos aqui isolar apenas o alcance. O alcance na letra D será o Vx vezes o tempo total. Muito cuidado agora com esse tópico quando se utilizar as componentes do eixo X. Aqui o tempo é o tempo total.
Ah, professor, então o alcance será igual. O Vx nós temos aqui, que ele é o mesmo do inicial, tá certo? Então é 60. E o tempo total, se o tempo de subida foi 8, aqui nós vamos ter 16. Ah, então está aqui o detalhe importante, tá certo? Então, 60 vezes 16, 960 metros. O alcance que o objeto vai ter. Então, pessoal, o cuidado que nós temos que ter é saber qual expressão usar. E lembrar que no eixo X é o tempo total, no eixo Y ou é o tempo de subida ou será o tempo de descida, tá bom? A metade do tempo. Então está aí a resolução de um lançamento oblíquo. Agora vamos para uma observação muito importante em relação à altura máxima. Professor, tem alguma expressão que nós podemos encontrar diretamente a altura máxima? Sim, pessoal, mas vou destacar logo aqui que não é obrigado você saber decorado essa expressão, memorizar essa fórmula, tá certo? Vou mostrar aqui a dedução dessa expressão, mas volto a repetir, você pode fazer de acordo com nós fizemos na questão anterior, tá bom? Separando quais são as expressões do eixo X, quais são as expressões do eixo Y. E pronto. Então, essa expressão que nós vamos colocar aqui é importante para nós compreendermos um próximo detalhe, tá certo? Então, aqui nós temos uma trajetória até a altura máxima. Então, vamos aqui representar qual a equação que nós precisamos para chegar numa expressão direta para a altura máxima. Então, vamos utilizar a expressão VOY, VO seno de θ, e a equação de Torricelli. Ah, então nós vamos substituir, exatamente. Nós sabemos que na altura máxima o VY é igual a zero, então vamos isolar aqui o H. Então, H ficou VOY² dividido por 2G. Mas quem é o VOY? Está aqui, ó, VO seno de θ. Ah, então substituindo aqui, ó, VO seno de θ ao quadrado. Tá certo? Então, vamos apenas agora elevar ao quadrado. Fica VO ao quadrado, seno ao quadrado também, de θ, dividido por 2G. Pessoal, aqui está a expressão que representa para que você possa encontrar diretamente a altura máxima. Atenção, apenas tendo a velocidade inicial resultante, o seno do ângulo e a gravidade, que geralmente é 10. Tá bom? Então, essa expressão não é preciso você memorizar. Volto a repetir, ela será útil para nós compreendermos um detalhe logo a seguir. Tá certo? Então, a altura aqui vai depender da velocidade aqui, inicial, resultante, do seno do ângulo e da gravidade. Vamos agora encontrar uma expressão direta para encontrar o alcance da trajetória. De forma semelhante como nós fizemos para encontrar a altura máxima, uma expressão direta, nós vamos fazer agora para encontrar também um alcance, uma expressão direta que nós podemos encontrar esse alcance. Lembrando, não é necessário você decorar essa expressão, tudo bem? É apenas uma forma para nós compreendermos um próximo tópico. Então, nós temos aqui ó, o objeto sendo lançado com uma velocidade inicial, e aqui está a velocidade inicial y. Quando o objeto chega lá no ponto final, observe que essa velocidade aqui é a mesma do VOY, apenas com sentido trocado. Então, nós vamos precisar apenas trocar, pessoal, aqui na nossa resolução, tá bom? Apenas esse sinal aqui para compreender a dedução. Então, vamos fazer a dedução. Observe as expressões que nós vamos precisar. Nós temos aí várias expressões para dedução. Então, aqui nós temos as equações que nós já conhecemos. Aqui vamos apenas fazer a troca. VY vai ser trocado por menos VOY. Tudo bem? Aqui a equação do alcance, aqui das componentes. E essa aqui, pessoal, é uma equação da trigonometria, seno do arco duplo. Ah, professor, mas o que é isso? Pessoal, não é necessário você memorizar isso aqui. Eu vou apenas deduzir para que você compreenda de onde veio a expressão, tudo bem? Então, volto a repetir, aqui é uma parte extra para você compreender o tópico final dessa aula. Então, aqui está, ó. Vamos pegar aqui negativo, o referencial está para cima, essa primeira expressão que nós temos aqui. Vamos trocar onde tem VY por menos VOY. Ah, então está aqui, nós trocamos, observe aqui. Então, nós vamos ter
junta o VOY com o VOY, vai ficar 2VOY. O T isolado, pessoal, observe que o T é 2VOY sobre G. E aí nós vamos substituir aqui, pessoal, na expressão do alcance, ó, onde tem T, vamos colocar aqui, ó, 2VOY sobre G. Observe aqui, ó, nós substituímos. Ah, professor, então agora vamos substituir quem é o Vx, quem é o VOY. Está aqui, pessoal, o Vx e o Vy, tá bom? Então, o Vx é o V cosseno de θ e o VOY, ó, 2V seno de θ. Observe aqui a ideia, só apenas substituindo. Agora, 2 seno de θ vezes cosseno de θ é o arco duplo seno de 2 θs. Então, nós vamos trocar esse cosseno de θ com esse 2V seno de θ. V vezes V, V ao quadrado, tá bom? Então, aqui, ó, o alcance pode ser direto, pessoal, encontrar aqui, ó, V ao quadrado, ó, esse aqui é o V inicial, tá bom? Aqui é V inicial, V vezes V inicial. Para que serve essa expressão? Se você quiser encontrar o alcance direto. E uma observação, do que depende o alcance? Pessoal, depende apenas da velocidade inicial de lançamento. Observe que quanto maior a velocidade inicial de lançamento, maior o alcance. Ah, professor. E aqui também depende do seno do ângulo e da gravidade. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui essa expressão. Mas, volto a repetir, não é necessário você memorizar para calcular o alcance. Tá certo? Pode fazer daquela forma como nós fizemos na questão anterior. Agora, vamos ver para que servem essas duas expressões. Vamos agora para uma atenção importante, relacionando aquelas expressões anteriores da altura máxima e do alcance, expressões diretas, para saber qual a importância delas, tá certo? Então, a primeira está aqui, ó, no lançamento oblíquo, o alcance será máximo quando o ângulo de lançamento for igual a 45 graus. Mas, professor, por que o alcance máximo é 45? Vamos pegar aquela expressão do alcance, que ainda há pouco nós vimos, a parte seno de 2θ, e relacionar isso aqui igual a 1. Pessoal, o seno ou ele é igual a 1 ou a menos 1. O máximo é 1, 90 graus. Então, ó, substituindo, ó, 2θ, tirou 1, coloca 90 graus. Então, passa dividindo. Então, o ângulo máximo para o alcance é 45 graus. Ah, professor. Então, o alcance máximo será sempre quando o ângulo for 45 graus. Pessoal, então, sempre o alcance máximo será 45 graus. Vamos ver agora o segundo detalhe da importância daquelas expressões. Pessoal, e a segunda atenção importante é que no alcance máximo, o ângulo 45 graus, nós temos que é 4 vezes maior que a altura máxima. Ah, professor, mas por quê? Vamos aqui observar a expressão do alcance máximo e colocar aqui o ângulo 45 graus. Então, vamos ter aqui, ó, 2 vezes 45, 90 graus, seno de 90 é 1. Então, nós temos que o alcance, o ângulo 45, vai ficar VO ao quadrado sobre G. E para a altura máxima, professor, vamos substituir aqui o 45. E aí nós temos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tudo isso levado ao quadrado. E aí vamos chegar nessa expressão. Então, nós temos aqui, observando, ó, que VO ao quadrado sobre G é o alcance. Então, ficaria o alcance sobre 4. Passo o 4 multiplicando com G. Por isso que o alcance máximo é 4 vezes a altura máxima. Então, sempre no ângulo de 45 graus, a altura máxima é 4 vezes menor que o alcance, tá bom? Ou o alcance é 4 vezes maior que a altura. Então, está aí uma observação, a importância dessa expressão. Pessoal, e a terceira observação é que para lançamentos oblíquos com a mesma velocidade inicial, os ângulos de tiros complementares, ou seja, que a sua soma dê 90 graus, os alcances são iguais. Como assim, professor? Ó, então, nós temos aqui o primeiro com a mesma velocidade, aqui em relação ao outro, mas com ângulo 30 e 60. Observe que são complementares. A soma dá 90. Então, eles vão ter o mesmo alcance. Ah, professor! Então, sempre que a velocidade inicial resultante for igual e o ângulo entre eles for complementar, terão o mesmo alcance. Tá certo? Então, está aí a terceira observação importante sobre o lançamento oblíquo. Vamos agora para um exemplo.
Em 1971, o astronauta americano Alan B. levou para a superfície da Lua uma bolinha de golfe e adaptou seu instrumento de coletar rochas com um taco para fazer uma jogada. Quando recebeu a tacada, a bola percorreu uma distância bem maior do que faria se a mesma tacada fosse daqui na Terra. Se o astronauta pudesse controlar o ângulo que a trajetória da bola faz com a horizontal no início do seu movimento na Lua, ele iria obter a máxima distância percorrida antes de tocar no solo. Quando o ângulo θ fosse D, pessoal, ele pede o máximo de alcance. Pessoal, então para ter um alcance máximo, nós temos que ter um ângulo de 45 graus, tá certo? Então, a alternativa certa, letra B. Pessoal, vamos agora usar o laboratório de simuladores do site PhET. Na descrição dessa aula, eu irei colocar o site para vocês, tá bom? Então, aqui nós temos aqui um ângulo de 30 graus e uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Na hora que nós vamos fazer aqui o lançamento, observe aqui, pessoal, ó. Chegou um alcance de 9 metros. Se nós colocarmos aqui um ângulo complementar de 60, tem que ter o mesmo alcance, considerando a mesma velocidade inicial. Vamos observar aqui, observe que também foi o mesmo alcance. Professor. Agora, o detalhe importante é que se nós colocarmos o ângulo 45 graus, o alcance é maior. Observe agora aqui. Opa, professor, deu um alcance aqui maior. Deu aproximadamente 10 metros, tá bom? Então, observe que o alcance máximo é para o ângulo 45 graus. Agora, quando o ângulo for 45 graus, o alcance é 4 vezes maior que a altura. Vamos aqui observar, então, esse detalhe. Então, nós vamos aqui lançar com 10 metros por segundo. Então, nós vamos ter um alcance aqui de 10 metros. Consequentemente, nós temos que ter uma altura 4 vezes menor. Vamos ver aqui, pessoal. Observe aqui. Opa, altura 2,5. Olha só, pessoal. Então, a altura 4 vezes menor que o alcance. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.